Antes de começarmos, permita-me um convite breve e sincero. Se você sente no coração que 2026 precisa ser um ano de fé ativa, direção e prosperidade com Deus, o e-book que está no comentário fixado foi preparado para caminhar com você diariamente. Não como promessa fácil, mas como disciplina espiritual com ação. Agora, respire fundo e permaneça comigo. Por que tantas pessoas oram com sinceridade, leem a Bíblia, frequentam a igreja e ainda assim entram em um novo ano com medo, escassez e sensação de repetição? E por que outras, com a mesma fé simples, começam a viver respostas visíveis, portas abertas e paz concreta? Existe um princípio espiritual da Bíblia que explica isso. Ele não é moderno, não é místico. Está escrito em Isaías 55:11. E Florence Scovel Shinn dedicou a vida a revelar o que Deus já havia dito, mas poucos aplicavam. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir como a palavra que sai da boca de Deus, quando declarada com fé e acompanhada de ação, não volta vazia, mas cumpre exatamente o propósito para o qual foi enviada, mesmo que você já tenha orado por anos sem ver resposta. Imagine a cena: Nova York, início do século XX. O mundo atravessava crises, pessoas clamavam por socorro e muitos cristãos viviam com medo do amanhã. Enquanto isso, Florence caminhava com a Bíblia aberta, não para pedir mais uma vez, mas para entender o que Jesus realmente quis dizer sobre fé que cria resultado. Ela havia percebido algo decisivo: Deus não falha, a palavra não falha. O que falha, muitas vezes, é o alinhamento entre o que se crê, o que se declara e o que se faz. Talvez você esteja entrando em 2026, cansado de esperar. Talvez tenha aprendido a crer apenas no que vê. Mas a Escritura ensina o inverso. Primeiro se crê, depois se vê. Isaías 55:11 não é poesia, é lei divina revelada. E hoje, essa palavra será declarada sobre você, com reverência, verdade e responsabilidade espiritual. Permaneça. O que vem a seguir não é emoção passageira, é direção. Florence Scovel Shinn não era uma mística distante tentando inventar uma nova fé. Ela era uma mulher cristã, marcada por crises reais e profundamente convencida de que Deus fala pela palavra. Florence esteve ligada a um movimento chamado Divine Science, que usava a Bíblia, oração e os ensinamentos de Jesus para explicar princípios espirituais. E é por isso que este canal traduz esses ensinamentos de forma devocional e bíblica, não para distorcer, mas para clarear o fundamento espiritual que já existe na obra dela. Agora, imagine Florence em um daqueles dias em que o coração fica pesado. Não era drama para aparecer, era vida. Era a sensação de eu creio, mas por que tudo parece travado? E é exatamente aí que muita gente entra em 2026, com fé verdadeira, mas com a alma cansada, com medo de repetir o mesmo ciclo, com o corpo vivendo em alerta, como se a provisão fosse sempre uma ameaça distante. Numa noite assim, Florence fez algo que você também pode fazer. Ela voltou para a Escritura como quem volta para casa. Não para caçar frase bonita, mas para buscar direção real. E quando ela encontrou Isaías 55:11, aquilo não ficou apenas na mente. Desceu como revelação. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Florence entendeu que Deus não está dizendo talvez. Deus está dizendo assim será. E aqui está o princípio bíblico central que muda tudo. A palavra de Deus não é som, é envio. Ela é semente. Ela é decreto sagrado. Quando Deus fala, Ele coloca algo em movimento. E quando você declara a palavra com fé, você não está obrigando Deus. Você está concordando com o que Ele já disse e alinhando sua vida a isso. É por isso que Florence insistia tanto no que ela chamava de verbo criador. Lembrando João 1:1. A palavra não é um detalhe,
ela é fundamento. E a Bíblia reforça que sua boca não é neutra. Provérbios 18:21 não brinca. Vida e morte estão no poder da língua. E Jesus foi ainda mais direto ao falar de fé que cria resultado. Em Marcos 11:23, ele não descreve apenas oração, ele descreve declaração com convicção. Mas talvez você esteja preso em 3 mentiras religiosas que parecem humildes, porém te enfraquecem por dentro. A primeira é: Deus quer que eu viva na escassez para eu aprender. Deus pode te ensinar em qualquer estação, mas escassez não é troféu espiritual. A palavra mostra que Ele é Pai, provedor, e que a provisão existe para que você seja instrumento e não refém do medo. A segunda mentira é: se eu não sofrer mais, não mereço. Só que o Evangelho não é mérito, é graça. O que Deus libera não vem porque você se torturou, vem porque você creu, se alinhou e agiu. A terceira é: falar de prosperidade é ganância. Ganância é reter por ego. Prosperidade bíblica é fluir para que você cumpra propósito, pague o que deve com dignidade, ajude quem precisa, sustente a casa e tenha paz. Então entenda com clareza: quando você declara Isaías 55:11 sobre 2026, você não está criando magia. Você está praticando um princípio espiritual da Bíblia. Fé que chama a existência com responsabilidade. E essa responsabilidade aparece onde muitos falham, na ação. Porque a palavra prospera naquilo para que foi enviada, mas você precisa andar na direção dela. Fé sem movimento vira apenas desejo bonito. E agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso, como Florence orientava. Não para impressionar ninguém, e sim para selar uma decisão diante do céu. Antes de continuar, faça um ritual bíblico comigo. A palavra declarada publicamente fortalece sua fé e sela sua escolha. Vá aos comentários agora e escreva, com calma e verdade: Isaías 55:11, se cumpre em mim. A palavra de Deus não volta vazia. Respire fundo 3 segundos e escreva como quem assina aliança com o céu. Pronto? Então vamos aos testemunhos. Para que Isaías 55:11 não permaneça apenas como um versículo bonito, Florence sempre fazia questão de mostrar como essa palavra se manifesta na vida real. Não em pessoas perfeitas, mas em gente comum, cristã, cansada, cheia de fé e também de medo. O primeiro testemunho é de uma mãe solteira cristã, dedicada à igreja, que sustentava 2 filhos sozinha. Ela orava todos os dias pedindo provisão, jejuava quando podia e dizia confiar em Deus. Mas, no íntimo, carregava uma crença silenciosa: para mim, sempre falta. Em um momento crítico, com o aluguel atrasado e apenas algumas moedas na bolsa, ela ouviu Florence explicar Isaías 55:11 de forma simples. A palavra prospera quando encontra concordância e ação. Aquela mulher decidiu fazer algo diferente. Em vez de repetir o medo, declarou Filipenses 4:19 com convicção e organizou o pouco que tinha. No mesmo mês, uma oportunidade de trabalho surgiu por alguém improvável. Não foi sorte, foi alinhamento. A palavra foi enviada e prosperou. O segundo caso era de um homem desempregado, líder na igreja, pai de família. Ele orava há meses pedindo uma porta, mas acordava todos os dias já derrotado. Florence mostrou a ele que declarar a palavra e continuar agindo como se nada fosse mudar era incoerência espiritual. Ele passou a declarar Apocalipse 3:8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. E, ao mesmo tempo, mudou a postura. Voltou a se apresentar com dignidade, a conversar, a se mover sem desespero. Dias depois, a ligação veio de onde ele menos esperava. A porta abriu. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque o homem parou de bloquear a resposta com medo. O terceiro testemunho é de uma viúva idosa, intercessora fiel, que enfrentava uma dívida médica impossível de pagar. Ela não duvidava de Deus, mas o coração estava dominado pela expectativa do pior. Florence a orientou a fazer algo bíblico e profundo.
guardar o coração com a palavra, não com o problema. Aquela mulher colocou a conta sobre a Bíblia aberta em Isaías e declarou com lágrimas de fé, não de desespero. Ao mesmo tempo, organizou documentos, buscou orientação, não se escondeu. Em poucas semanas, uma solução inesperada surgiu por meio de um recurso que ela nem sabia que existia. A palavra cumpriu seu propósito. Perceba o padrão que se repete em todos os casos. Não foi pensamento positivo vazio, não foi promessa fácil, não foi Deus sendo pressionado. Foi sempre o mesmo caminho bíblico. A palavra foi declarada, o coração foi alinhado, a ação acompanhou. A resposta veio. Isaías 55:11 nunca prometeu que tudo seria instantâneo. Ele prometeu que não seria inútil. Quando você declara a palavra e caminha em concordância com ela, você para de lutar contra Deus e começa a andar com Ele. A fé deixa de ser teoria e se torna prática diária. Talvez você esteja se reconhecendo em uma dessas histórias. Talvez esteja cansado, com medo de tentar de novo. Mas esses testemunhos existem para lembrar você de algo essencial. Deus não mudou. A palavra não perdeu força. O que precisa mudar é o alinhamento interior e o movimento exterior. E agora, no próximo bloco, vamos entrar no ponto mais profundo de todo esse roteiro: a revelação da declaração profética para 2026, baseada diretamente em Isaías 55:11. Com reverência, clareza e responsabilidade espiritual. Respire fundo antes de continuar. Não por dramatização, mas porque o que vem agora exige consciência espiritual, não pressa. Florence sempre alertava: princípios espirituais da Bíblia não falham, mas podem ser neutralizados quando usados sem entendimento, sem reverência ou sem ação. Por isso, ela nunca tratou a palavra como fórmula mágica. Para Florence, a Bíblia era a aliança viva entre Deus e o homem. Isaías 55:11 não é metáfora poética. É uma declaração direta do próprio Deus. Ele afirma que a palavra que sai da sua boca é enviada com missão específica e que ela prospera exatamente naquilo para o qual foi designada. Isso muda tudo, porque significa que o poder não está no esforço humano, nem na repetição religiosa, mas na origem divina da palavra e na concordância humana com ela. Florence compreendeu algo que poucos cristãos aplicam. Quando você declara a palavra de Deus com fé, você não está tentando convencer o céu a agir. Você está se posicionando debaixo do que o céu já liberou. O erro mais comum não é pedir errado, é declarar e depois viver como se Deus não tivesse falado nada. Antes de revelar a declaração profética para 2026, preciso te dizer algo com muita honestidade espiritual. Isso não é para curiosos. Isso não é para quem quer testar Deus. Isso é para quem está disposto a alinhar fé, palavra e movimento. Jesus advertiu em Tiago 3,10 que da mesma boca não devem proceder bênção e maldição. Ou seja, a palavra exige coerência. O decreto que você vai ouvir não funciona se você declara fé e continua alimentando medo, reclamação e paralisia. A palavra prospera quando encontra obediência em movimento. Se você estiver em um ambiente barulhento, pause agora. Vá para um lugar mais silencioso. Mateus 6,6 nos lembra da importância do recolhimento. Isso merece sua atenção diante de Deus. Agora, aqui está a declaração profética para 2026, baseada integralmente em Isaías 55:11. Sem acréscimos, sem invenções, sem exageros. A palavra que Deus liberou sobre minha vida prospera, cumpre seu propósito e não volta vazia. Escute novamente, não apenas com os ouvidos, com o espírito. A palavra que Deus liberou sobre minha vida prospera, cumpre seu propósito e não volta vazia. Essa declaração não cria algo do nada. Ela alinha você ao que Deus já disse. Quando você declara a palavra que Deus liberou, você reconhece que a origem não é sua vontade, nem seu desejo momentâneo, mas a soberania de Deus. Isso traz descanso,
porque você para de carregar o peso de fazer acontecer sozinho. Quando você declara prospera, você não está falando apenas de dinheiro. Na Bíblia, prosperar significa avançar, amadurecer, frutificar no tempo certo, mesmo em meio a desafios. Quando você afirma cumpre seu propósito, você aceita que Deus sabe o caminho, mesmo quando você ainda não entende os detalhes. Isso mata a ansiedade e fortalece a confiança. E quando você declara não volta vazia, você encerra ciclos de dúvida. Você decide parar de repetir frases como nada funciona comigo. Sua boca passa a concordar com o que Deus afirmou. Mas atenção, isso é essencial. Essa declaração não substitui ação, ela exige movimento. Florence ensinava que fé verdadeira sempre gera passos concretos. Declarar Isaías 55:11 e continuar parado, procrastinando, se sabotando ou vivendo em incoerência é contradizer a própria oração. A palavra prospera quando encontra coragem prática. Por isso, a forma correta de usar essa declaração é simples e bíblica. Declare com consciência, haja com coerência e confie no processo. Agora, estamos entrando na parte em que muitas pessoas tentam pular, mas que sustenta tudo o que foi revelado. No próximo bloco, você vai entender por que isso funciona, com base na Bíblia, na fé cristã e também na forma como Deus criou o ser humano para responder à palavra. Agora precisamos ir mais fundo, com seriedade, reverência e fundamento, porque Deus nunca pediu uma fé cega. Ele pediu uma fé com entendimento. E Isaías 55:11 não funciona por emoção, mas por lei divina revelada. A Bíblia inteira ensina que o invisível governa o visível. Hebreus 11:3 afirma que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que não se vê. Florence apenas traduziu isso para a prática diária do cristão. Quando você fala alinhado com a palavra, você está concordando com a ordem espiritual que já existe. Aqui entra Provérbios 18:21. Vida e morte estão no poder da língua. Isso não significa que a língua manda em Deus. Significa que a língua revela em qual direção sua fé está caminhando. Deus responde à fé que cria resultado, não à confusão espiritual. Quando você declara Isaías 55:11 e continua vivendo como se tudo estivesse perdido, você cria um conflito interno que bloqueia o fluxo da promessa. Jesus explicou isso de forma direta em Marcos 11:24. É preciso crer que já recebeu, antes de ver. Isso não é negação da realidade. É prioridade espiritual. O reino de Deus opera primeiro no espírito, depois na matéria. Florence dizia, a palavra é a semente, a ação é o cultivo, o tempo é a colheita. Romanos 12:2 confirma que a transformação começa na mente. Quando você declara a palavra com fé, seu interior começa a se reorganizar. Suas decisões mudam, sua postura muda, sua disposição muda. E então, o exterior começa a responder. Não porque Deus foi forçado, mas porque você parou de resistir com dentro aquilo que Deus já liberou por fora. E aqui entra algo importante que Florence sempre deixou claro: ação é parte do milagre. O princípio bíblico da colheita nunca separa fé de movimento. Gálatas 6:7 ensina que tudo o que se semeia, se colhe. A declaração é a semente. Mas ninguém colhe sem plantar, cuidar e esperar o tempo certo. Quando você declara Isaías 55:11 e age em concordância, organizando sua vida, tomando decisões alinhadas, buscando oportunidades, corrigindo hábitos, você envia um sinal espiritual claro. Eu confio em Deus. E o céu responde à fé que se move. A ciência moderna apenas confirmou algo que a Bíblia sempre ensinou. A neurociência mostra que pensamentos repetidos criam caminhos automáticos no cérebro. A palavra de Deus, quando declarada com emoção e convicção, ajuda a renovar a mente e a quebrar padrões antigos de medo, escassez e autossabotagem. Mas atenção, a ciência não substitui a fé. Ela apenas observa efeitos naturais de princípios espirituais já existentes. Por isso,
Isaías 55:11 não promete ausência de desafios. Ele promete direção. A palavra prospera porque Deus garante o destino, não porque o caminho será sempre fácil. Jó passou por prova, mas a palavra cumpriu seu propósito. Davi enfrentou batalhas, mas a promessa não falhou. Jesus enfrentou a cruz, mas o plano foi consumado. Talvez agora você esteja entendendo por que algumas coisas pareciam travadas antes. Não era falta de oração, não era falta de fé em Deus, era falta de alinhamento contínuo entre fé, palavra e ação. E isso nos leva ao ponto mais sensível de todos: o coração cansado. O cristão que acredita, mas está exausto de esperar. É ali que essa mensagem precisa tocar com mais profundidade. No próximo bloco, eu vou falar diretamente ao seu coração, sem técnica, sem teoria, apenas verdade, consolo e direção para quem quer entrar em 2026 diferente. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, exista algo dentro de você que concorda. Mas também existe uma parte que está cansada. Não cansada de Deus, mas cansada de esperar, de tentar fazer tudo certo, de entrar em um novo ano sempre com a mesma oração silenciosa. Será que agora vai? Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba algo com verdade e amor. Deus não se ofende com o seu cansaço. Ele conhece o peso que você carrega antes mesmo de você conseguir colocar em palavras. A Bíblia nunca retratou a fé como ausência de dor, mas como permanência, mesmo quando a força parece pouca. Isaías 55:11 não foi escrito para pressionar você, foi escrito para te sustentar. Ele não diz que a palavra volta rápido, ele diz que não volta vazia. Há uma diferença profunda aí. Vazio é quando nada faz sentido. Vazio é quando tudo parece inútil. A palavra pode até demorar no seu tempo, mas ela nunca é inútil no tempo de Deus. Florence dizia algo muito sensível. Muitas pessoas não perderam a fé em Deus. Perderam a confiança de que a promessa também vale para elas. Começaram a acreditar, em silêncio, que a palavra funciona para os outros, mas não para a sua história. E é nesse ponto que o coração se fecha, não por rebeldia, mas por exaustão. Jesus conhecia esse lugar. Por isso ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não disse: "Provem que merecem." Ele disse: "Venham." Talvez você esteja entrando em 2026 precisando menos de novas técnicas e mais de realinhamento interior. Voltar ao simples, voltar à confiança, voltar a crer que Deus continua sendo fiel, mesmo quando você não consegue sustentar tudo com perfeição. Guardar o coração, neste momento, significa escolher não desistir por dentro. Mesmo sem sinais claros, mesmo com medo, significa dizer: "Senhor, eu continuo aqui." E isso, aos olhos de Deus, é fé viva. Florence ensinava que o coração alinhado não é o que nunca duvida, mas o que não se rende à dúvida. Há dias em que a fé é forte, há dias em que ela é apenas resistência silenciosa, e Deus honra ambas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo em você ainda espera. Ainda deseja viver com mais paz, direção e dignidade espiritual, e isso é suficiente para continuar. E antes de encerrarmos, eu preciso falar com clareza sobre algo importante. Este vídeo é gratuito, mas o caminho espiritual não termina aqui. O e-book que está disponível por tempo limitado foi criado para te acompanhar dia após dia, com orações, declarações e práticas que ajudam a manter constância, manter na fé e na frequência de abundância. Ele não promete milagres instantâneos. Ele te ajuda a viver em movimento com Deus, alinhando fé, palavra e ação. Ao adquirir o e-book, você não apenas investe na sua caminhada espiritual para 2026, mas também fortalece esta comunidade, permitindo que mais pessoas recebam esse conteúdo com seriedade, respeito à Bíblia e amor pela fé cristã. No próximo e último bloco, vamos selar essa mensagem, declarar uma bênção final sobre sua vida e encerrar este roteiro com direção.
esperança e responsabilidade espiritual. A palavra já foi enviada. Isaías 55:11 está selado sobre você. Você não entra em 2026 vazio, entra alinhado. Creia, declare e permaneça em movimento. Se desejar aprofundar, o e-book por tempo limitado está no comentário fixado. Ao adquiri-lo, você fortalece sua fé e ajuda esta comunidade a crescer. Que o Deus que criou o universo confirme sua palavra em sua vida. Em nome de Jesus. Amém.